Boa noite a todos. Muito bom estar mais uma vez aqui no Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Botucatu, nesta noite do dia 12 de abril de 2026, 19 horas e 30 minutos. E com muita alegria nós estamos trazendo hoje o tema Planeta Terra, a Universidade das Virtudes. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre, o Reitor das nossas almas, esteja com todos nós. Eu tive a grata oportunidade de fazer, há uns 4, 5 anos atrás, uma palestra na qual demos o título de O que nós viemos fazer aqui na Terra. Quem quiser assistir, é só procurar no perfil Heitor Seneviva, tanto no Facebook quanto no YouTube. E nessa preleção ficou bem compreendido que nós, encarnados neste planeta, viemos aqui para aprender a amar. Nós viemos à Terra para aprender a amar. Quando se fala em aprender, logo nos reportamos a outras palavras como ensinamento ou escola, faculdade, universidade. Então, não estaremos fazendo aqui uma analogia, mas sim uma definição ou uma classificação de categoria de universidade. Enquanto as instituições físicas de educação cuidam do nosso progresso profissional e intelectual, as universidades da Terra cuidam do nosso profissional e intelectual, a universidade espiritual das virtudes da Terra, vou repetir, a Universidade Espiritual das Virtudes da Terra é altamente especializada em educar a nossa evolução moral. A nossa evolução moral. Jesus, o mestre dos mestres, foi quem plantou a pedra fundamental da Universidade da Terra e hoje, 4 bilhões e meio de anos depois, já na posição de governador do planeta, ele continua otimizando essa maravilhosa escola que ele fundou. Está prestes a elevá-la para um outro patamar, onde só existirão, onde só habitarão alunos em fase de regeneração. Quantas pessoas nós ouvimos elas dizendo assim: ah, eu não sou desse planeta, não. Eu não sou da Terra, não. Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu respondo que ele precisa saber que nascer na Terra não é um acidente de percurso, não. Muito pelo contrário. É a consumação de um plano muitíssimo bem traçado para atingir objetivos claros e definidos. Quando nós nascemos aqui no plano físico, nós somos registrados com um documento chamado Certidão de Nascimento. Mas, ao mesmo tempo em que recebemos aqui uma certidão, na universidade espiritual é realizada uma inscrição onde somos matriculados em uma série de disciplinas que são necessárias para otimizar a evolução moral do nosso espírito. A necessidade de equiparar a moral com a intelectual é facilmente compreendida. Se nós pensarmos que sem o crescimento moral, o uso das altas tecnologias certamente serão apenas para causar o mal, ou usadas para obter uma dominação
ou até angariar benefícios próprios. Vivemos tempos de inteligência artificial, onde temos respostas para tudo o que queremos em poucos segundos na palma da nossa mão. Mas cuidado, meus irmãos, a tecnologia é um excelente livro digital, mas ela não faz a prova por nós. Ela não faz a prova que nós temos que fazer. A IA pode até escrever um tratado sobre caridade, por exemplo, mas só o espírito aqui encarnado pode sentir a felicidade, a alegria ao estender a mão e fazer a caridade. O progresso intelectual nos deu a ferramenta. Agora, a Universidade das Virtudes exige que nós usemos essa ferramenta para construir o bem e não para nos isolarmos em bolhas de egoísmo. A Terra, como instituição educadora, é o mais eficaz laboratório onde a teoria do cristianismo encontra com a prática da vida uma maior facilidade para o progresso espiritual. O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ensinou assim: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Irmãos, instruí-vos. Este é o segundo. No tema de hoje, nós objetivamos incentivar os nossos irmãos a sentir vontade, a sentir a disposição de estudar, aprender e praticar. Pois este é o caminho mais rápido para atendermos a lei do progresso e acompanharmos o ritmo acelerado da evolução deste planeta que nós estamos habitando. Na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o filósofo Leon Denis diz assim: o destino é o resultado das nossas obras. O destino é o resultado das nossas próprias obras. Diz ele mais: cada um é o filho das suas próprias ações. A alma constrói sua própria luz ou a sua própria treva. Por intuição, está aqui ao meu lado o meu mentor Gregório, e ele está dizendo para mim, né, que o planeta Terra, em sua transição de provas e expiações para a regeneração, funciona exatamente como um campus universitário de intensiva evolução. Mas como que é o desenvolvimento do currículo escolar dessa universidade de virtudes? Como é que é isso? Na universidade espiritual, o aluno não alcança a média das matérias da virtude, aquele que não alcança, ele não é expulso. Não tem a expulsão, ou ele é apenas convidado a uma recuperação misericordiosa. O que nós chamamos de expiação e prova nada mais é do que o espírito diante do espelho da sua própria consciência, reconhecendo que ele precisa refazer aquele mesmo ano letivo para fixar de uma vez por toda aquele aprendizado. A reencarnação é o nosso curso de verão planejado pelo reitor maior para que nenhum aluno se perda pelo caminho. Nenhuma ovelha se perderá. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, uma graduação básica. Tá? Então, na faculdade ou na universidade, uma graduação básica a gente poderia chamar a humildade.
uma virtude da humildade. Então, a formação, uma graduação básica. Como é essa disciplina humildade? Ela nos faz reconhecer a nossa própria imperfeição. Ela nos conscientiza que estamos em fase de aprendizado. E ela nos ensina a enaltecer a grandeza e a bondade infinita de Deus. O que se busca combater com a humildade? O antônimo dela, né? Combater o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é o professor das trevas. É um sentimento que nos faz acreditar que nós somos superiores. Todo orgulhoso, ele acha que ele é superior a todo mundo. E qual é o caminho para fazer esse combate, para ultrapassar esse obstáculo? É praticar o exercício da escuta. Escutar. O orgulhoso não gosta de escutar, só ele sabe. Então, o caminho é escutar e também reconhecer sinceramente os próprios erros. Esse é o caminho para combater o orgulho. André Luiz, em Sinal Verde, nos lembra que a humildade não é servilismo. Ser humilde não é ficar de garçom para todo mundo o tempo todo. Não é isso. Né? Porque a humildade é a principal chave para a porta do aprendizado. Quem é humilde se submete a ser ensinado e a aprender. Vamos ver uma outra matéria, sem querermos nos aprofundar em nenhuma. Vamos supor que eu passei, né, na primeira matéria. O que eu vou fazer depois lá na universidade? Vou fazer uma pós-graduação. Que legal. Então, qual a especialização que eu vou fazer na pós-graduação? Escolhemos a caridade. O que é essa disciplina? Caridade é o amor em movimento. Isso é caridade. Então, a caridade é a prática da benevolência, da indulgência e do perdão. O que nós combatemos com a prática da caridade? O obstáculo do egoísmo. O que é o egoísmo? É a chaga da humanidade. O egoísmo nos isola em ilhas de interesse próprio. Meu carro, minha casa, tudo meu. Meu emprego, meu trabalho é meu. Esse é o egoísmo. Qual é o caminho para combater o obstáculo do egoísmo? É sair de si mesmo. O tratamento para a cura do egoísmo, muitos aqui conhecem bem, é o voluntariado. Esse é o caminho. E também, além do voluntariado, a prática da caridade moral. O que é caridade moral? É suportar os defeitos alheios. Aí a gente entra lá na indulgência, no perdão, na benevolência. Bezerra de Menezes diz que solidariedade é amor em exercício. Ele diz mais. Ele fala assim, irmãos, basta só não fazer o mal. Não basta. Vou para o inferno, eu nunca fiz o mal. Não basta só isso. É necessário fazer o bem. E o bem a gente tem que fazer ele na medida das nossas forças. Mas eu não tenho condição de ajudar ninguém. Mas dentro das suas forças, alguma coisa você pode fazer. Né? Porque se nós não fizermos o bem, nós responderemos, segundo Bezerra, responderemos por todo o bem que deixamos de fazer. Ele está certo quando ele fala isso? Quem não se lembra da parábola dos talentos? Que fizeste com os talentos que deixei sobre sua responsabilidade?
Vamos supor que a gente já fez, né? Então, a pós-graduação. Ah, estou entusiasmado, vamos para um mestrado? Vamos! Então vamos fazer um mestrado em quê? Em paciência, em resignação. Aí é difícil, hein? Aí é difícil. Como é que é essa disciplina da paciência e da resignação? A resignação, por exemplo, é a aceitação ativa das nossas expiações e provas. Nós estamos no mundo de expiação e prova. Então, é a aceitação das nossas expiações, entendendo que toda dificuldade é apenas o cumprimento de uma prova que nós temos que passar. O que se busca a combater com a paciência? O que nós vamos combater com ela? A blasfêmia, a cólera, agora o que está muito em moda hoje em dia, né? Principalmente combater a ansiedade. Quanta ansiedade hoje em dia, né? Quantas pessoas doentes tomando remédio. Então, combater a ansiedade é um combate a esse imediatismo moderno que quer o diploma sem fazer as aulas. Essa é a ansiedade. As pessoas querem o diploma, mas não quer fazer as aulas. Então, a paciência combate-se a ilusão de que nós podemos pular etapas. Não podemos. Pode ser nas nossas faculdades aqui da Terra. Aqui papai pagou, passou. Lá, papai não paga não, tem que passar. Qual é o caminho para vencer esse obstáculo? Cultivar a paciência. Qual é o caminho? Cultivo da serenidade. Nós temos que procurar cultivar a serenidade. Como ensina para nós Emmanuel, ter paciência não é ficar de braços cruzados. Ah, eu tenho paciência, vou esperar que as coisas aconteçam. Ah, legal, né? Então, Emmanuel diz: a paciência não é manter os braços cruzados, pois a paciência é o trabalho contínuo enquanto aguardamos o tempo de Deus. Entendendo que o ritmo da universidade da vida é perfeito e ele, como eu acabei de dizer, não admite colas e nem atalhos. Quais são os problemas que nós temos para vencer os obstáculos e adquirirmos as virtudes que nós acabamos de citar? Por que é que nós reprovamos reencarnação após reencarnação nessas mesmas matérias que eu acabei de citar? Por que nós reprovamos? Sabe por quê? Porque muitos de nós, a grande maioria de nós, somos alunos ouvintes. Nós escutamos um conselho, ouvimos uma palestra, pode ser, lemos obras maravilhosas, livros maravilhosos, mas não fazemos o principal, o estágio prático com aquilo que nós aprendemos. Minha mãe, que não tinha quase estudo nenhum, ela sempre me dizia que quando o estudante está desinteressado, eu estava lá fazendo minhas tarefas, ela falava, né? Quando o estudante está desinteressado, filho, os ensinamentos entram por aqui e saem por aqui. Alguma vez vocês já ouviram a mamãe falar isso para vocês? Então, o problema é a nossa resistência em mudar o nosso próprio hábito das coisas. Nós somos conservadores dos nossos vícios, não queremos deixar os nossos vícios. Nós preferimos o conforto da ignorância do que a responsabilidade do conhecimento.
Quantas pessoas visitam nossas casas, são atendidos, são curados, eles vêm em busca de cura, mas aqui eles veem o aprendizado que a gente passa. Quando eles veem a responsabilidade que esse aprendizado, né, exige, eles não voltam mais. Por quê? Porque eles preferem se manter na ignorância. Aí alega ignorância, não tem a responsabilidade. A solução para os problemas é a nossa firme determinação de colocar em prática os conselhos e os aprendizados que nós temos. Uma coisa, para praticar um pouco dela. Por exemplo, quando um estudante de medicina ele conclui um curso, o que ele faz? Ele vai para a prática, que é o que? Ele vai fazer residência, para depois realmente ser um médico. Os outros estudantes, quando eles estão terminando o curso, o que eles fazem? Estágios. Eles vão aprender a prática, para depois, né, estarem aptos a exercer aquilo. Outra vez o meu parceiro aqui dizendo que a espiritualidade nos adverte que o tempo da Terra é precioso. O tempo está passando rápido, diz ele. O ritmo acelerado do planeta hoje exige que deixemos de ser repetentes sempre nessas mesmas faltas. Humildade, paciência, ódio, inveja, avareza, e ano após ano, e a gente não aprende, e reencarnação após reencarnação. E o tempo urge. Mas falando da nossa universidade ainda, nós já fizemos a graduação, pós e o mestrado. Beleza? Então, quando acontece a conclusão do curso das virtudes, como é que é a formatura disso? Como é que é o diploma? Ao formar, nós obtemos uma graduação. Essa graduação se chama Espírito de Boa Vontade. A gente se gradua com o título de Espírito de Boa Vontade. Essa graduação não exige que a gente seja perfeito, não exige de nós a perfeição, né? Então não precisa ser perfeito para se tornar um espírito de boa vontade, mas sim exige que nós tenhamos um esforço constante em nos melhorar. Essa é a exigência. Kardec nos ensina a reconhecer o verdadeiro espírita. Como é que Kardec diz que a gente reconhece quem é ou quem não é espírita? Reconhece o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então ninguém exige perfeição de ninguém. Exige que a pessoa se esforce para ser cada vez melhor. Chico Xavier também ensina a gente dizendo que a lição não aproveitada é prova que volta. Onde quer que estejas, diz ele, é aí que a vida te convida a aprender. Onde quer que você estiver, ali é que você tem que aprender naquele dia, naquela hora. Então, qual é a solução? Nós estamos numa universidade. Então, temos que estudar. O estudo diário. Não precisa ler um livro por dia. Mas leia um pensamento, leia um parágrafo, ouça uma boa narrativa, pelo menos alguma vez por dia. Aprenda alguma coisinha por dia para poder se esclarecer. O que mais? A oração. A oração o que é? É o nosso diálogo com a reitoria superior da nossa universidade. O que mais? O trabalho. O que é o trabalho? É a prática laboriosa do bem na fazenda do Criador. Procurar sempre estar fazendo o bem, não importa a quem, mas sempre tentar fazer o bem
para alguma pessoa. Bom, aí conseguimos, fomos, né, graduado em tudo, o que que acontece? Diploma. Canudo que a gente fala, né? Como é que é o diploma do espírito de boa vontade? Como é que é esse diploma? Não é um papel. Também não é um pergaminho. Alguém pensou no pergaminho aí, não é. Ah, inteligência artificial? Então é um certificado digital? Também não. A diplomação do espírito de boa vontade é o brilho de esplendor da sua própria alma, ou da sua aura, ou do seu perispírito. O brilho de esplendor do seu perispírito. A cada virtude que a gente conquista, o nosso perispírito assume uma coloração maravilhosa. E mais, é a leveza da consciência. E mais, com a leveza fluídica do perispírito, passa a ter a permissão para habitar mundos mais felizes. Esse é o cartucho do espírito de boa vontade. Tem um conto chamado Farmácia Divina. Diz que uma pessoa sonhou que estava caminhando nas ruas do céu. E passando em frente a uma farmácia, ele entrou, né? Uma balconista sorridente o atendeu. Pois não, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos remédios para você conseguir conquistar a virtude que você desejar. Nós temos, por exemplo, a paciência e a tolerância. E ele, nossa, eu quero, me veja já uns 2 quilos de cada, pelo menos. Pois não, senhor. Temos também aqui a humildade, a compaixão, sai bastante, hein? Sim, 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 é bom também, eu também quero. Pode separar para mim aí. Ok, e temos também a caridade e o amor ao próximo. Que maravilha, é tudo que eu preciso. Caridade e o amor ao próximo. Pode embrulhar que eu vou levar tudo. Quanto é que eu pago, moça? Aqui na farmácia do céu é tudo de graça, meu irmão. A atendente separou tudo e entregou em um pacotinho bem pequenininho assim, ó. Entregou para ele. Nossa, mas eu pedi tanta coisa, está tudo aí dentro desse saquinho? E a gentil atendente respondeu: aqui na farmácia de Deus, meu irmão, nós fornecemos a semente, o esforço do plantio, o suor do cultivo e a paciência da colheita é a sua parte no trabalho de aprendizado da virtude. É o seu esforço no trabalho do aprendizado da virtude. Alguns devem estar se perguntando, tanto encarnados como desencarnados, por que que na Terra nós precisamos aprender virtudes? É que nossos vícios produzem energias baixas, enquanto que as virtudes elevam nossas energias. A Terra está paulatinamente elevando suas próprias energias. Se é da nossa intenção, né? Se o nosso objetivo for continuar reencarnando na Terra, que vai passar a ser um mundo de regeneração, nós só conseguiremos reencarnar na Terra se nós otimizarmos as nossas virtudes de hoje. Eu disse no início que nós, encarnados na Terra, viemos aqui para, lembra? Aprender a amar. Ok? Mas não é só aprender a amar a minha mãe que me gerou, ou meu pai que me sustentou a vida inteira, ou então os meus irmãos, os meus parentes. São todos do mesmo sangue. Porque
Este amor de família, apesar dos desentendimentos, das intrigas, é o menos difícil de se conseguir. Eu estou falando que nós viemos aqui aprender a amar. Sabe aquela pessoinha? Eu não gosto, às vezes, nem de chegar perto dela, muito menos de ouvir dizer o nome dela. Essa eu preciso aprender a amar. Nós viemos também aqui aprender a amar aquela outra que eu sei que ela vive falando mal de mim. E sei que ela também até inventa sobre mim. Ela tenta denegrir a minha imagem. A vontade dela é o quê? Jogar meu nome na lama. Essa eu tenho que aprender a amar. Nós viemos também aprender a amar aquele que me para no trânsito, me bota um revólver na minha cara, me rouba o meu carro, toma a minha carteira e o meu celular. Esse também nós temos que aprender a amar. Vou pegar pesado, hein? Eu estou querendo dizer, meus queridos irmãos, que nós precisamos urgentemente aprender a amar até aquele político que engana a população, aquele um que rouba os velhinhos, que rouba os mais pobres e que torna a minha vida muito mais difícil do que já é, me cobrando altas taxas de impostos. Este é o mais difícil da gente conseguir amar, mas temos que aprender a amar. Porque todos esses que eu relacionei acima e outros tantos são aqueles que Jesus nos disse para amar. Foram esses. Ele não disse assim, ame os seus familiares. Não, ele usou outros termos. Ele disse que o segundo mandamento de Deus era amar ao próximo. Não só ame só os seus familiares. Ame o próximo. Então são todos. Não existe distância para as energias. Mas e o primeiro mandamento, então, já que estamos falando de amar? E amar a Deus acima de todas as coisas. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, né? Ah, eu amo. Nossa, eu amo a Deus. E a gente nunca vai desfazer, a gente apenas vai orientar. Então, quando eu ouço, às vezes, a pessoa dizendo isso, eu penso, é, menos mal, porque dizendo que ama a Deus, pelo menos não odeia a Deus. Então, enquanto a vida segue normal, sem grandes provações, é muito comum as pessoas dizerem que amam a Deus. Mas e quando chegam as tempestades? E quando perdem o emprego? E quando tem uma separação conjugal e a pessoa não aceita? E quando sofrem com a passagem para outra vida do seu filho amado? Hum? A primeira coisa que eles fazem? Culpar a Deus. E aí já começam o quê? Os impropérios e as blasfêmias. Eu quero afirmar a todos que nós só saberemos verdadeiramente amar a Deus quando passarmos a confiar na sua pedagogia, ensinamento. Quando confiarmos 100% nos ensinamentos de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas é aceitar que Ele é o educador supremo, que Ele nunca nos castiga nem nos pune, porque Ele sempre nos ensina. Sempre. Então, quando
você aceitar que aquela dificuldade financeira, aquele problema de saúde ou aquela decepção são, na verdade, exercícios de fixação enviados pelo Reitor Supremo, você terá realmente compreendido a lição. Cada desafio é Deus plantando uma sementinha no nosso solo para que vire uma árvore chamada virtude. Cada semente de Deus a se transformar em uma árvore da virtude no nosso jardim. Meus irmãos, dito isso, eu lhes falo, não temais as provas, não temam as provas. Elas são exames finais que atestam a nossa maturidade. Jesus é o professor que nunca desiste do aluno. Que nós possamos, ao final dessa existência, dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Muito obrigado.